Shalom, irmãos, em tempos de angústia, vamos falar de esperança? Quero ler com vocês o livro de Yeshayahu, Isaías, capítulo 8, a partir do verso 11, vou estar lendo a partir da Bíblia de Jerusalém, que diz assim: Com efeito, assim me falou Yahua, tomando-me pela mão e admoestando-me, a que não andasse no caminho deste povo, e disse-me: Não chamareis conspiração tudo que este povo chama conspiração. Não participareis do seu medo, nem vos aterrorizareis. A Yahua de Sebaote, Yahua dos exércitos, é que devereis proclamar Kadosh, santo. Ele é que deverá ser objeto do vosso temor e do vosso terror. Ele será santuário, pedra de tropeço e rocha de escândalo para ambas as casas de Israel. Armadilha e laço para os habitantes de Jerusalém. Muitos tropeçarão nelas, cairão e se despedaçarão, serão apanhados no laço e ficarão presos. Conserva fechado o testemunho, sela a instrução entre os meus discípulos. Aguardo a Yahua que esconde a sua face da casa de Yaakov. Nele ponho a minha esperança. Eis que eu e os filhos que Yahua me deu, nos tornamos em Israel sinais e presságios, da parte de Yahua de Sebaote, que habita no monte Sião. Se vos disser, ide consultar os espíritos e os adivinhos, cochichadores e balbuciadores, não consultará o povo os seus deuses e os mortos a favor dos vivos? A instrução e ao testemunho. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, certamente não nascerá para eles a aurora. Bom, qual o cenário que a gente contempla aqui, né, em Isaías? O povo, né, sempre em apostasia, dando ouvidos a falsos profetas, dando ouvidos a feiticeiros, como diz aqui, a adivinhadores, a cochichadores, a balbuciadores, e deixando de lado a voz do profeta, do escolhido de Yahua. E Isaías aqui estava dando sempre aquele toque, né? aquele alerta, né? Para o povo que se arrependessem e que se voltassem tão somente ao Todo-Poderoso, o único Elohim, o único poderoso, o único criador de todas as coisas. Mas o povo estava totalmente em apostasia e eles estavam ali praticando justamente as práticas dos povos pagãos, consultando espíritos, né, espíritas, tudo isso que sempre foi algo abominável ao Criador. Então, por isso que ele diz a lei e ao testemunho. O que é essa lei? A Torá. E o testemunho? Mais para frente vocês vão entender o que é esse testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Não há luz. Se não falarem conforme a Torá e ao testemunho, você já tem a orientação de que aquela palavra não provém do Todo-Poderoso. Então, o que eu quero orientar aqui, né, a todos os ouvintes aqui do canal? Como saber se eu estou diante de um falso profeta? Se ele não estiver de acordo com a Torá e ao testemunho, não há luz neles. Amém? O capítulo 8, verso 19 da versão da Bíblia de Jerusalém, que nós lemos no início do vídeo, diz assim: Se vos disser, ide consultar os espíritos e os adivinhos, cochichadores e balbuciadores, não consultará o povo os seus deuses e os mortos a favor dos vivos? E fica bem mais claro na Bíblia judaica esse versículo que ele fala assim: Então, quando eles pedirem a vocês para consultar os murmuradores, médiuns gritadores e adivinhos, deverão responder: não deveria procurar seu Deus, né? Conforme eu estou lendo, conforme está aqui.
na Bíblia judaica. Então, não deveria o povo procurar a Yahua? Esse é o questionamento que o profeta Isaías está aqui fazendo para este povo. Eles, ao invés de procurar orientação, se prostrar em oração diante ao Todo-Poderoso, pedir a direção, não, eles corriam para os necromantes, para os adivinhos, para os espíritas. Por quê? Porque a palavra do Todo-Poderoso é para eles e vai em conflito com aquilo que eles querem fazer. Porque eles querem continuar na prática de pecados. Eles querem continuar cocheando entre dois pensamentos. Eles querem continuar servindo a dois senhores. Porque ali o sistema político, né, de Jerusalém, ali, de Judá, estava ali, Israel também, né, estava ali minando. Quando se entra nessa seara, né, política, é muito perigoso, né, porque é algo que não está em acordo com a palavra do Todo-Poderoso. E é inevitável, né, que a gente acabe se contaminando. Por isso que a gente tem que ser separado do mundo, né? A gente tem que ser kadosh, que é a própria palavra, separado. Porque não há comunhão entre a luz e as trevas, irmãos. Isso que a gente tem que entender. Então, para esse povo ali, que estava consultando esses adivinhos, conforme eu coloquei aí os versículos na tela, o que vai acontecer? Eles passarão pela terra duramente oprimidos, famintos. Será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Elohim, olhando para cima, olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão, sombras de ansiedade e serão lançados para densas trevas. Então, quando nós não estamos de acordo com a Torá e ao testemunho, nós estamos debaixo de densas trevas. Amém? Então, nós vamos começar a entender um pouquinho o que é primeiramente a Torá. Tá? A Torá, ela corresponde a uma definição, né, judaica dos 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras, também conhecido no meio religioso cristão, né, como Pentateuco, que são os primeiros 5 livros, né, que é Bereshit. Nós temos o livro de Bereshit, que é conhecido ali como Gênesis. Aí depois nós temos o livro de Shemot, que é Êxodo. Aí depois vem Vaikra, Levítico. Bamidbar, que é Números. E depois nós temos o livro de Devarim, que é Deuteronômio. Bom, a Torá, ela foi definida ou traduzida como lei. Só que o verdadeiro significado de Torá é ensinamento, instrução, ok? Eu coloquei aí como é que se escreve a palavra Torá em hebraico, que é o Tav, o Vav, o Resh e o Re. As letras hebraicas, as consoantes, né, porque nós não temos vogais, elas correspondem a números. Então, não existe números como no português, né? As letras correspondem a números. Então, cada letra do alfabeto hebraico, ela tem uma numeração específica, né? Nós sabemos que existem 22 consoantes, né, hebraicas, e cada uma com a sua numeração própria. O Tav, por exemplo, ele vale 400, que é a 22ª, a última letra hebraica. Depois nós temos o Vav, que vale 6, o Resh vale 200 e o Re vale 5. Então, somando esses valores numéricos, nós vamos ter um valor numérico total de 611. Aí a gente pega e soma. 611, nós vamos somar o 6 com o 1, que dá 7, e mais o outro 1, que dá 8. Então, nós dizemos que a palavra Torá tem um valor numérico de 611 e uma raiz 8.
tá? A palavra Torá tem uma raiz de valor 8. Eu destaquei esse versículo que vocês estão vendo aí na tela, de Romanos 7,12, por conseguinte, a Torá é santa, o mandamento santo, justo e bom. Quem está falando isso? Shaul Hachalia, o apóstolo Paulo, está no que o mundo cristão, meio cristão, conhece como Novo Testamento, que sabemos que é uma denominação errada. É a Brit Hadashah, né? A Aliança Renovada. Ele está falando que a Torá, Paulo está falando que a Torá é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então fica um pouco estranho, porque o meio cristão ele diz que Paulo ele diz que nós vivemos somente pela graça, agora que a Torá não existe mais, foi anulada. Eu quero ler a partir do verso 7 de Romanos 7. Vou ler aqui na versão da Bíblia judaica. Portanto, que devemos dizer? Que a Torá é pecaminosa? E não o permita. Ao contrário, a função da Torá era que, sem ela, eu não soubesse o que é o pecado. Isso eu já falei em vários vídeos aqui no canal, eu explico isso. Nós só sabemos o que é transgressão por meio de uma lei, irmãos. Traga isso para o mundo. Somente uma lei civil, uma lei criminal, uma lei tributária, previdenciária. Isso me diz o que é transgressão. Se não existissem leis, eu não saberia o que é transgressão. E é isso que Paulo está falando aqui. Por exemplo, eu nunca teria consciência do que é a cobiça se a Torá não tivesse dito não cobice. O pecado, porém, aproveitando a oportunidade oferecida pelo mandamento, trabalhou em mim todo tipo de desejo maligno, pois a parte da Torá, o pecado está morto. O que ele está querendo dizer aqui? Se não existisse a Torá para me dizer que o que é certo e se eu fizer errado eu estou pecando, se não existisse isso, eu não saberia o que é errado, eu não saberia o que é pecado. Mesma coisa trazendo para o mundo. Se não existe uma lei, não pode dizer que eu estou transgredindo. Anteriormente eu vivia fora da estrutura da Torá. Mas quando o mandamento me encontrou, o pecado tornou-se vivo e eu morri. O mandamento que deveria trazer vida a mim trouxe, na verdade, morte. Porque o pecado, aproveitando a oportunidade apresentada pelo mandamento, enganou-me e, por meio do mandamento, me matou. Tá? Então, o que é nesse sentido? Porque daí eu tenho consciência do pecado. Portanto, a Torá é santa, isto é, o mandamento é santo, justo e bom. Falamos então da Torá e agora nós vamos começar a falar sobre o testemunho. Já coloquei aí como figura, né, a coroa de espinhos, que nós sabemos, né, sobre a cabeça de quem que foi colocado uma coroa de espinhos. Eu quero ler com vocês no livro de João, no capítulo 5, verso 31. Aí na tela nós temos o 31 e 32, mas eu vou ler até o 40. Se testifico a meu favor, meu testemunho não é válido, mas há outra pessoa que testemunha a meu favor e sei que seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram pessoas a Yohanan e ele deu testemunho da verdade. Não que eu busque testemunho humano, digo essas coisas para que vocês possam ser salvos. Ele era uma candeia que queimava e brilhava, e por um curto período vocês desejaram ser iluminados por essa luz. Então aqui ele está falando de João Batista, tá? Yohanan, o imersor, e que ele foi ali, deu testemunho, né? Do próprio Mashiach. Mas ele está dizendo aqui no verso 36 que eu tenho um testemunho maior que o de Yohanan. Então a palavra testemunho aqui está repetindo várias vezes. Porque as coisas que o Pai me deu para fazer, o que realizo agora, testemunho a meu favor, afirmando que o Pai me enviou. Além disso, o Pai que me enviou foi testemunha a meu favor. Vocês nunca ouviram sua voz, nem viram a sua forma.
Ademais, sua palavra não permanece em vocês, porque não confiam em quem ele enviou. Vocês continuam a examinar o Tanar, né? O Tanar é a definição do Antigo Testamento, por pensar que nele terão a vida eterna. Essas mesmas escrituras dão testemunho a meu respeito, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. O que a Rushu está querendo dizer aqui? Ele não está querendo dizer que o Tanar expirou, que não tem mais validade. Ele não pode falar isso porque, na época que está sendo falada essas palavras, não existia a Brit Hadashah, essa palavra que vocês estão vendo aí na tela. Não existiam os evangelhos, não existia os livros de Paulo, porque isso foi muito posterior. Tá? Então, eles tinham o Tanar como manual de instruções. Então, ele não pode dizer que isso não é mais válido, né? Isso não é a mesma coisa que rasgar, botar fora. Não. Ele está dizendo que as pessoas estavam, que ele estava ali no Tanar, ele diz ali, né? Eu estava ali como testemunho em todo o tempo ali. As escrituras dão testemunho a meu respeito. Ele está falando do Tanar. Gente, entendam, não existia Brit Hadashah nesse tempo. Então, as escrituras, o Tanar, dá testemunho a meu respeito, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Então, de Bereshit, tá? Até o último livro, que é Malaquias, eu acho que é Malaquias, né? Eles dão testemunho do Mashiach em todo o tempo. Então, o Mashiach, ele não surgiu a partir da Brit Hadashah, do Novo Testamento, não. Ele mesmo diz aqui que é sagrado, que essas escrituras, o Tanar, dão testemunho a meu respeito. Mas o que acontecia? As pessoas não davam, não queriam enxergar isso. Não queriam vir a Yahushua para ter vida. Elas estavam num legalismo, só isso. O que é esse legalismo? Por obras, como nós já falamos em outros vídeos aqui no canal. Obras de legalismo, obras legalistas, que acabavam por se tornar um fardo para o povo, porque eles não compreendiam a infinita graça que o mundo cristão costuma dizer que a graça está só na Brit Hadashah, no Novo Testamento. Não, a graça, o favor imerecido está desde Bereshit. Porque Yahuwah amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deu a partir de quando? Desde a fundação do mundo. É isso que nós temos que entender, o cordeiro que foi sacrificado desde a fundação do mundo. Amém? Selecionei mais um versículo aqui que está no livro de Apocalipse, Revelação, no capítulo 19, no versículo 10, que fala mais uma vez a palavra testemunho. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Aqui João falando, né, com relação àquele anjo, né, que apareceu para ele. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Yahushua, adora a Yahuwah, pois o testemunho de Yahushua é o espírito da profecia. Então, mais ou menos aqui a gente já está tendo um deslumbre de quem é esse testemunho. Tá? Então, nós já entendemos o que é a Torá, o que ela representa, e agora nós estamos tendo essa revelação de quem é esse testemunho. A palavra testemunho, na realidade, em hebraico, é teudá. Tá? As letras em hebraico, nós temos o Tav, o Ain, o Vav, o Dalet e o Re. Como eu já expliquei lá na Torá, cada letra, cada consoante hebraica representa um número. Então, nós vamos somar, né? Como o Tav, nós já falamos que é 400. O Ain, nós não vimos ainda, tem um valor 70. O Vav, 6. O Dalet, 4.
e o Ré 5. Somando esses números, nós vamos ter um valor numérico de 485. Se nós somarmos o 4 com o 8 com o 5, surge um número 17. Ainda nós podemos continuar somando, essa é a forma de interpretação, e nós vamos somar o 1 com o 7, nós chegamos ao número 8. Vocês estão lembrados, né, que a Torá, nós vimos lá no outro slide, que a Torá, ela tem a raiz 8 também. Então, testemunho, Teudá, ela tem justamente também este número 8, ok? Então, o testemunho aí é uma injunção profética, uma declaração, tá? Deixei aí para vocês a definição do Strong, ok? Então, repetindo mais uma vez para que fique na mente de vocês, que a palavra Torá tem raiz 8 e a palavra testemunho tem raiz 8. Tá, Anne, e o que esses números todos importa, né, nesse estudo? Importa muito, por quê? Porque a gematria, ela fala muito do Sod. O que é Sod? É a última interpretação, né, existe o Pardes, né, que é as formas de interpretação das Sagradas Escrituras. O Sod é o S do Pardes, então é o último nível de interpretação de que nós vamos chegar a uma conclusão, né, final. Não é como o português, você não consegue ter essa definição. No hebraico, a gente consegue porque Yahweh deixou isso, essa riqueza para nós compreendermos as Sagradas Escrituras. Existe uma palavra especial que também vai ter a raiz 8, que é o nome do nosso Criador, Yahuwah, o tetragrama sagrado, tá? Que é Yud Re Vav Re, que está aí na tela para vocês verem. O Yud tem um valor numérico 10, o Re um valor numérico 5, o Vav 6 e o Re 5, que somando nós temos um valor numérico 26. Somando o 2 com 6, nós chegamos a 8. Então, nós já temos 3 palavras aqui que a gente separou. Torá, testemunho e Yahua. Todas essas 3 palavras com uma raiz 8. Outra palavra que eu separei para vocês que tem raiz 8 é temor. Temor em hebraico é irat, formada pelas letras Yud, Re, Aleph e Tav. Tem um valor numérico de 611, somando os valores, né? Somando 6 com 1 nós temos 8. Lembra lá atrás quem é que tinha esse mesmo? Aqui não é só a raiz que é igual. O valor numérico 611 de temor é igual. Irate tem o mesmo valor numérico da palavra Torá. Então, não é só a raiz, é o valor numérico também. Torá tem valor numérico 611 e raiz 8. Temor tem valor numérico 611 e raiz 8. Então, o que é o principal na leitura da Torá? O temor. No livro de Isaías, no capítulo 7, verso 4, temos a seguinte frase: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. No hebraico é Imanuel. E por que eu separei esse versículo aqui? Vamos passar para o outro slide e vocês vão entender. Imanuel, tá? Aí nós temos a palavra que significa El, de Elohim, né? Que conhecido como Deus poderoso, conosco. O poderoso é conosco, Deus conosco, tá?
Ali está a definição que estou deixando aqui para vocês do Strong, tá? É Deus conosco, nome simbólico e profético do Messias, o Cristo, profetizando que iria nascer de uma virgem e seria Deus conosco. Em hebraico, né, ele tem as seguintes letras, que é o Ain, o Mem, o Nun, o Vav, o Aleph e o Lamed. Separei os valores de cada letra. Somando todos esses valores, nós vamos ter o valor numérico 197. Somando o 1 com o 9 com 7, nós temos 17. Somando 1 com 7, nós temos novamente a raiz 8, tá? Então, me ajuda aí. Nós já temos Torá, nós temos testemunho, nós temos temor, e agora nós temos Imanuel, com a mesma raiz 8. Finalizando aqui essa análise, nós temos aquele que é o testemunho. Então, aqui está a definição do testemunho, que é Yahshua. As pessoas conhecem como Yeshua, né? Mas nós sabemos que o nome do Criador é Yahuwah, tá? Então, não é Yehua. Então, o nome do Mashiach é Yahshua ou Yahushua. Eu já expliquei aqui em outros vídeos a respeito disso. Porque quando eu falo Yahshua, eu estou dizendo que Shua aqui é salvação, tá? A salvação que vem de Yah. Eu estou aqui selecionando apenas o bigrama sagrado, tá? Yud He. Se eu falar Yahushua, eu estou dizendo a salvação vem de Yahu. Eu estou usando o trigrama sagrado. Então, não é errado, irmãos, falar Yahshua e não é errado falarmos Yahushua. Eu, particularmente, não uso Yeshua, por essa razão aqui explicada. Bom, mas selecionando aí os valores numéricos, Yahshua, nós usamos aí o Yud, o Shin, o Vav e o Ain. Somando esses valores numéricos, nós temos o valor numérico de 386. Somando o 3 com o 8, com o 6, nós chegamos a 17. Lembra que Manuel também nós chegamos em 17? Olha como é maravilhoso o hebraico. Imanuel é Yahshua. Imanuel é Yahshua. Tem o mesmo valor numérico 17. Somando ainda o 1 e o 7, chegamos na mesma raiz 8. Na mesma raiz de todas as palavras, né, lá para trás, inclusive do pai e Arroa. Eu deixei esse escrito aí no slide, por quê? Porque às vezes as pessoas dizem, isso é só coincidência, né? Poxa, quanta coincidência, né, irmãos? Mas eu quero dizer que não existem coincidências no hebraico, tá? Nós estamos aqui falando de uma língua que ela veio do próprio Altíssimo, tá? E a mente dele é insondável. A gente não consegue dimensionar, eu acho que nem 1% da mente do Todo-Poderoso, tá? Então, coloque isso na sua mente. Não existem coincidências no hebraico. Selecionei o livro de João, no capítulo 1, do 1 ao 5, que é bem conhecido dos irmãos, só para a gente ratificar. É diferente de retificar. Retificar é consertar, ratificar é confirmar. Então, nós vamos ratificar aqui quem é o testemunho, né? Então, diz assim: no princípio era a palavra, e aquela palavra estava com Elohim, e Elohim era aquela palavra. Este estava no princípio com Elohim. Todas as coisas vieram a existir por meio dele, e sem ele, coisa alguma veio a existir daquilo que existia.
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, aqui, outras palavras, outras versões utilizam como verbo, davar, é a palavra em hebraico, para palavra. Então, essa palavra é o testemunho. E nós já vimos que o testemunho é Emmanuel, é Yahshua, é a Torá viva que desceu do céu. Nós já sabemos isso, né? Então, aqui confirma que no princípio, em Bereshit, já estava lá o testemunho, né? Juntamente com o Pai, formando todas as coisas. Aqui, para os negacionistas da Torá, né, para os anomistas, né, nomos é lei, então aqueles que não aceitam mais a lei, né, eu acho que a lei foi anulada, o próprio Yahushua está dizendo aqui, ó, escutem, o próprio Yahushua, não é aqui essa pessoa que está falando aqui, não. Não penseis que vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim para abolir, mas para torná-los plenos. Em outras versões diz assim: não penseis que vim destruir a Torá ou os profetas. Não vim para destruir, mas para cumprir a Torá. E eu quero mostrar para vocês essa diferença entre cumprir versus destruir. Tá? Essas duas palavras, cumprir e destruir, é uma utilização comum de uma expressão hebraica usada ainda hoje por rabinos nas escolas rabínicas. Cumprir a Torá é uma expressão que significa ensinar o significado da Torá e observá-lo corretamente. Este é o verdadeiro significado para se cumprir, enquanto destruir a Torá é uma expressão que significa ensinar de forma incorreta o significado da Torá e ou violar a Torá. Tá? Então, é bom que se saiba, então, por isso que ele disse, eu não vim para abolir, eu não vim para destruir a Torá, muito pelo contrário, eu vim para cumprir, e cumprir é ensinar corretamente a Torá. No livro de Matitiahu, no capítulo 5, verso 18 e 19, diz assim, Amém, porque vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da Torá um só yud ou um só traço até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar uma destas mitzvot, ou um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que as cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, o que Yahushua está aqui nos ensinando e nos alertando e dizendo, até que se passe o céu e a terra, eu pergunto para vocês, este céu e essa terra aqui já passaram? Não. Então, de modo nenhum passará da Torá um só yud ou um só traço, até que tudo seja cumprido. Aí muitos vão dizer, então, foi cumprido na cruz, foi cumprido no madeiro. Não. Vai ser cumprido na consumação dos séculos, no retorno do Mashiach Yahushua. Aí vai ser cumprido. Ali, depois no último slide eu coloco lá, que o que foi pregado no madeiro não foi a Torá, foi os nossos pecados foram pregados lá no madeiro. Tá? Então é isso que a gente tem que entender, irmãos. Ele não veio para destruir a Torá. E aqui ele está falando nem um yud, nem um traço. O yud nós sabemos que é a menor letrinha, aquela letrinha que até coloquei aqui na ilustração, a menor letrinha do alfabeto hebraico. E nem um traço, tracinho é o que distingue uma letra da outra. Nada disso pode ser retirado, não pode. Isso é uma ordenança do Todo-Poderoso. Amém?
Eu coloquei aqui para vocês, a matemática do reino dos céus é simples. Torá mais testemunho é igual a luz. Não é simples? Simples. É o que fala lá no livro de Isaías que nós lemos lá no início, 8:20. A lei, ou a Torá, e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. João 8:12. Falou-lhes, pois, e arrochou outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí a pessoa pode dizer assim, tá, então se ele é a luz, e se ele surgiu pós-Torá, pós-Tanar, né, que ele chama a partir da Brit Hadashah, então a Brit Hadashah é a luz. Não, irmãos. Lembra que nós lemos lá que ele está desde o princípio, mas os homens preferiram não seguir, não correr atrás desta luz? Então, essa justificativa não cabe. E Yahushua, ele é a luz do mundo, desde Bereshit até a consumação dos séculos. A partir daqui eu quero, como a gente diz, né, eu quero desenhar para vocês entenderem, né, completamente o que acontece. Não estou aqui para falar mal de ninguém, é só para clarear o raciocínio dos irmãos. O que acontece, por exemplo, com os judeus? Eles têm a Torá, eles são zelosos da Torá, ó o dedinho para cima, beleza. Zelosos da Torá. Eles têm o testemunho xizinho, não tem o testemunho. Eles não têm o Mashiach, eles não aceitam o Mashiach, Rushua, na vida deles como Adon, como Senhor, como Salvador, eles não aceitam. Então, tem Torá, dedinho para cima. Tem testemunho? Não tem, dedinho para baixo. Agora os cristãos, o que acontece? Tem Torá? Não, xizinho. Eles acham que a Torá foi anulada, como nós já falamos lá para trás. Tem o testemunho? Tem o testemunho. Eles creem no Mashiach Rushua, tem o testemunho. Os espíritas, os feiticeiros, adivinhas, né, conforme Isaías 8:20. Eles têm a Torá? X, não tem a Torá. Eles têm o testemunho? X, não tem o testemunho. Então, na vida deles, irmãos, somente trevas. Qual é a matemática correta, então? Torá, ok. Palminhas para Torá, tem a Torá. Testemunho, ok. Palminhas para o testemunho, para Mashiach Roshua. Aí a luz brilha, irmãos. Não é uma matemática simples? Essa é a matemática correta. Torá, ok. Testemunho, ok. A luz brilha. Então, o que foi pregado no madeiro? Os nossos pecados e não a Torá, tá? Então, a dívida que nós tínhamos, né, aquela duplicata que nós tínhamos ali, foi pago por sangue, um sangue precioso do Cordeiro Imaculado. Então, essa duplicata, esses pecados, essa dívida foi pregada no madeiro e não a Torá. No livro de Romanos, aqui está o Romanos 8:2, mas a partir de Romanos 8:1, eu vou ler a partir de Romanos 8:1. Portanto, não há mais nenhuma condenação esperando por aqueles que estão em união com Mashiach Yoshua. Por quê? Porque a Torá do Espírito que produz vida em união, ó, Torá do Espírito em união com o Mashiach e Yahushua, me libertou da Torá, do pecado e da morte. Aquela matemática que nós vimos no outro slide. A Torá do Espírito, que produz vida, em união mais com o Mashiach Yahushua, me libertou da Torá, do pecado e da morte. Então, nós fomos libertos não da Torá da vida, nós somos libertos da Torá do pecado, da Torá da morte, irmãos.
Em nome de Yahushua HaMashiach. Eu oro nesse momento que possa estar caindo as escamas dos seus olhos para essa verdade. Amém, irmãos? Meditem nessa palavra, peçam a direção do Todo-Poderoso. Eu fico feliz de que Yahweh me deu a direção para fazer esse vídeo, trabalhoso, né? Porque não é fácil, requer bastante trabalho, mas eu fico feliz porque clareia a mente da gente, né? Então, conforme lá a gente viu no hebraico, irmãos, no hebraico, todas aquelas palavras foram compatíveis. Todas as palavras, a Torá, o testemunho, Iahua, Iashua, Imanuel, temor, todas com a mesma raiz 8. E o 8, ele é a nossa vida, o novo céus e a nova terra. Ele representa isso, a eternidade. Então, para que a gente possa ter acesso a essa eternidade, a esses novos céus e a nova terra, nós temos que ter a lei, a Torá e o testemunho. Espero que os irmãos tenham entendido. Em nome de Yahushua HaMashiach. Amém? Fiquem na Shalom. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem, curtam esse vídeo. O YouTube ele compreende que o vídeo é relevante quando há curtidas, irmãos. Não custa nada. Amém? Shalom.